Nesse vídeo a gente vai falar sobre subdivisões. Aqui no ZBrush, para você trabalhar com as subdivisões, você tem que manter o seu modelo convertido em Polymesh 3D. E você vai encontrar subdivisões dentro desse painel Geometry. E aqui dentro você tem dois tipos de subdivisões, que seriam as subdivisões clássicas e as subdivisões dinâmicas. Nesse vídeo a gente vai falar só sobre as subdivisões clássicas. Então, mas assim, explicando, né, geral, uma diferença entre as duas, seria que na divisão clássica, quando você coloca mais polígonos, né, no seu modelo, você vai subdividir essa malha, você não vai conseguir mais alterar a malha base dele. Então, por exemplo, eu tenho esse cubo e clicando no botão Divide, você vai adicionar mais divisões, mas você não vai conseguir alterar aqui, por exemplo, as linhas, né, essa topologia do modelo. Ele vai sempre manter essa mensagem para você dizendo que você tem múltiplas subdivisões e seria necessário você deletar as divisões ou congelar elas por um tempo, né, utilizando a opção Freeze. A única coisa que você vai conseguir fazer aqui nessas divisões seria adicionar detalhes. Então, no caso, você pode utilizar qualquer brush de escultura para poder fazer os detalhes na malha. Já nas divisões dinâmicas, seria ao contrário. Você consegue colocar divisões no modelo e ainda assim alterar a topologia inicial do modelo, porque ele está alterando diretamente a malha base. Então, as divisões dinâmicas elas são só uma visualização, né, para você conseguir alterar o seu modelo aqui. Uma recomendação seria você iniciar com as dinâmicas e assim você define a forma, né, do seu modelo e aí depois você vai para as divisões, subdivisões clássicas, né? Nesse caso, quando você estiver trabalhando com as divisões clássicas, você tem algumas opções aqui nessa aba. A primeira delas, não seguindo necessariamente a ordem do painel aqui, mas por nível de importância, né, no caso, seria esse botão maior, que seria o Divide, né? Nesse caso, você vai adicionar mais polígonos no modelo. O que o ZBrush faz, na verdade, é quadruplicar todas esse número de polígonos. Então, por exemplo, ele vai cortar linhas na horizontal e na vertical em todos os polígonos existentes. E isso vai dividir, né, cada polígono em 4. E assim sucessivamente. Caso você vá adicionando mais divisões, mais cortes ele vai fazer. Então vamos adicionar uma divisão aqui. Agora você também percebe que o modelo ficou arredondado, né? E isso está acontecendo devido a essa opção aqui na direita, que seria o Smooth. Aqui você vai deixar, né, o modelo arredondado, ou você também tem a opção de não deixar ele arredondado e ainda assim adicionar divisões. Aí você percebe agora que ele tem bastante divisões aqui, mas o modelo permanece, né, com a forma inicial. E aí você pode também, né, brincar um pouco, você pode colocar algumas divisões sem o Smooth, e quando você ativa o Smooth, você adiciona divisões e a borda fica um pouco mais definida, né? Um pouco mais certinha ali. A opção que tem aqui abaixo, que seria esse SUV, seria um Smooth na UV. Então, isso significa que quando você estiver mexendo aqui e adicionar divisões no modelo, se esse botão não estiver pressionado, a sua UV, né, ela permanece igual. E a UV, né, para você que não conhece, seria, né, a malha, né, aberta do modelo. Assim você teria, por exemplo, uma opção de colocar texturas. No caso, essa opção aqui, né, você tem todas as faces do modelo aberta. Isso significa, né, que ele vai dar um smooth nessa malha também. Então, só exemplificando, né, por exemplo, eu tenho aqui um plane, que é bem mais fácil a gente conseguir visualizar. Então eu vou adicionar divisões aqui com esse smooth ativo e vou aqui embaixo na minha textura e vou exportar essa textura aqui. E aí eu vou fazer o mesmo, né, vou dar um Ctrl Z aqui, vou fazer o mesmo com a opção sem estar ativa. Então vou adicionar divisões e vou exportar essa textura agora para a gente poder ver como que ela ficou. Então aqui no Photoshop você percebe agora, né, eu tenho as duas divisões aqui. Uma seria sem o Smooth e a outra seria com o Smooth. Então você percebe que com o Smooth ele criou essa borda preta aqui. Então ele deu um Smooth na UV. Isso aqui é ruim caso você queira criar, né, alguma textura contínua ou até mesmo para você gerar suas texturas em outros programas.
esse Smooth UV ele pode atrapalhar um pouco aí a vida de quem vai criar as texturas. Então, a minha recomendação seria deixar, né, desativado e só ativar caso você realmente for precisar dar algum Smooth na UV por algum motivo específico. Uma outra opção que você tem aqui no lado, né, desse Smooth UV, que seria esse RE-UV, que seria para você recalcular as UVs. Isso seria uma opção a mais quando você não tem esse Smooth UV ativo, né? Porque se você adicionou divisões aqui, então isso quer dizer que a sua UV agora está normal, sem nenhum tipo de Smooth. E você pode utilizar essa opção aqui, que seria o recalcula, né? Para você recalcular as UVs. Então agora ele vai recalcular minhas UVs de acordo com esse Smooth aqui. Na verdade eu não gosto de usar nenhuma dessas duas opções, porque ele vai ficar mexendo na minha UV. E normalmente quando você está trabalhando, por exemplo, para jogo ou para alguma textura específica, assim, é interessante você deixar elas sempre estáticas. Então, deixe essas duas opções sempre desligadas e só utilize elas caso você precise fazer algo bem específico. Quando você adiciona divisões no modelo, você percebe, né, que esse slider ele começa a ter alguns números aqui, né, e ele vai aumentando de acordo com que você vai adicionando mais divisões. As divisões você consegue trabalhar nelas, obviamente a partir de quando você começa a criar, mas você também pode voltar nelas para trabalhar, né, em divisões anteriores. Então, por que isso, né, é interessante? Porque quando você tem um modelo com muitas divisões, é bom para você conseguir criar alguns detalhes menores. E caso você queira fazer alguma mudança maior, por exemplo, aqui mudar o formato, né, desse box aqui, para você fazer ele aqui utilizando os brushes é complicado porque você tem muitos polígonos e a malha ela pode ficar muito torta. Então você começa a criar deformações na malha que não é interessante, né? E você começa a ficar dando smooth e tudo mais. Então não é interessante você alterar a malha, né? Dependendo da porção que você precisa alterar na divisão maior. Então isso é legal que você consegue diminuir a divisão e assim fazer uma alteração mais significativa. E quando você aumentar a divisão, a malha vai ter, né, essa forma mais suave, não vai ficar com aquele monte de amassado. Então é bem legal você conseguir trabalhar entre as divisões também, isso vai te ajudar bastante aí. Para facilitar o acesso, né, para você mexer aqui nesse slider sem precisar ficar clicando nele ou adicionar divisões, você pode utilizar os atalhos. Para divisão, você pode utilizar a tecla Ctrl D. Então, sempre que você apertar Ctrl D, ele vai adicionar uma divisão. Só que é importante, né, antes de você clicar, apertar o Ctrl D, você verificar se o seu slider aqui ele está sempre na última. Porque se você estiver abaixo da última e tentar adicionar uma divisão, ele vai te mandar uma mensagem aqui dizendo que não é possível adicionar mais divisões, porque o modelo, né, ele não está na divisão maior. Então é sempre interessante, deixa lá no final o seu slider para você conseguir adicionar mais divisões no modelo. E o atalho, né, para você conseguir mexer nesse slider sem ter que ficar clicando, né, seria o Shift D ou a letra D, que é correspondente a esses dois botões que tem aqui em cima. Seria esse Low Res e High Res. Então, quando você coloca o mouse em cima deles, né, você vê ali no final a tecla de atalho que eles têm. Assim também funciona para o botão Divide. Uma outra opção que você pode utilizar também junto com as divisões seria esse botão Cage. Esse botão, se você adicionar divisões no modelo, ele vai ficar desativado. Para você ativar ele, você precisa voltar uma divisão. E ele vai fazer o reposicionamento, né, dos vértices e dos polígonos do seu modelo para tentar manter o mais fiel possível o formato original dele. E por que existe essa opção? Vou utilizar aqui como exemplo essa cabeça. Então eu vou dar um print aqui na tela para a gente conseguir ver melhor. Fazer uma comparação aqui. Então se eu adicionar alguma divisão, né, nesse modelo, por exemplo aqui, adicionar 4 divisões, então ele vai adicionar mais polígonos e tal, vai manter a malha seguindo, né, os edge loops e deixar ela mais lisa. Se eu tiver que voltar alguma divisão, vamos tirar um print novamente agora para poder verificar.
Então agora você percebe que a malha está bem diferente do início. Então quando você adiciona a divisão, todo o modelo fica um pouco mais liso, né? Um pouco mais suave. Isso também causa uma mudança na topologia. E existem casos que você não quer essa mudança, você quer esculpir nessa malha original. E é aí que entra o botão Cage. Então ele vai voltar, né, esse formato original para você. Nessa primeira subdivisão, a diferença ela é um pouco gritante, mas nem sempre você vai utilizar a escultura diretamente nela, né? Porque isso também às vezes pode acontecer lá na frente. Caso você adicione, por exemplo, né, alguns poros aqui na pele, então e você queira voltar, né, uma divisão anterior, se você ficar indo e voltando, né, esses poros vão começar a ficar um pouco mais lisos. Aí é interessante você utilizar a opção do Cage para ele poder voltar, né, o seu modelo com o formato anterior. Então você vê aqui que mesmo na divisão 3 aqui, que é um pouco mais alta, ele ainda tem uma pequena diferença quando eu utilizo. Então o botão Cage ele sempre serve para você tentar esculpir, né, na malha com a forma mais fiel possível à original. Então ele sempre vai tentar fazer essa aproximação aí para você. Essa próxima opção, que seria o botão Restore, aqui você adiciona divisões, né, ele funciona como o Cage, então ele vai ficar desativado, e ele funciona apenas nas divisões anteriores. Só que esse botão ele funciona de uma forma um pouco diferente, que ele serve para você voltar, né, o seu modelo como ele estaria na divisão máxima. Então, por exemplo, eu tenho aqui o modelo com a divisão 7. Vou colocar aqui qualquer tipo de detalhe na malha. E vou descer umas divisões aqui. Então, de repente, eu quis alterar essa malha na divisão mais baixa. Dei algum smooth aqui. Você pode até modificar, né, o formato do modelo e tal. E aí você não gostou dessa modificação, você quer retornar como ele estaria antes. Então, você pode utilizar esse botão o Store. O que ele vai fazer aqui é recalcular sua divisão atual de acordo com a divisão máxima. Então, quando você apertar aqui, ele vai voltar ao modelo como ele era antes. Só que esse botão ele só funciona se você estiver fixo, né, na divisão. Se eu der um smooth aqui na 5, por exemplo, e subir a divisão e depois voltar, você perdeu a opção de Restore. Então ele só funciona na divisão atual. Então estou na 5, fiz a modificação, aí eu não gostei dessa modificação, aí sim eu posso dar um Restore. Então esse botão ele é apenas um Restore, né? Não vejo na verdade tanta utilidade assim. Eu prefiro usar o Ctrl Z mesmo, mas de repente em algum caso pode ser bastante útil essa opção. Logo abaixo aqui você tem dois outros botões, que seria esse Del Lower e Del Higher. Eles servem para você deletar as divisões. Então, por exemplo, se eu apertar aqui Del Lower, ele vai deletar o que está abaixo da quinta divisão. Então, Del Lower, ele agora ficou com duas divisões. Isso porque, né, o meu modelo tinha 6 divisões, então ele manteve a quinta e a sexta e deletou tudo que estava abaixo disso. E o Del Higher vai funcionar ao contrário, né? Aqui ele vai deletar tudo que está acima da quinta. Então, no caso, eu tenho só a sexta. Se eu der um Del Higher, ele vai deletar só a sexta, mantendo da quinta para baixo. Aqui você tem também a opção de Freeze. E essa opção ela serve para você congelar as divisões do seu modelo para fazer alguma alteração na malha base, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse cubo. Vou fazer uma alteração aqui nas linhas dele, né? Vou adicionar divisões. E aqui eu posso fazer qualquer escultura, né? Então vamos aqui pegar um brush, fazer uma alteração qualquer aqui nele. E agora suponhamos que eu precise adicionar linhas aqui. Se eu pegar o ZModeler, por exemplo, e tentar editar, ele vai mandar uma mensagem dizendo que não é possível, porque eu tenho várias divisões. Então, nesse caso eu vou utilizar o Freeze. Agora ele voltou meu modelo para a divisão 1. Vou colocar algumas linhas extras aqui, que agora ele me permite. E clico novamente em Freeze. Agora ele vai processar minhas divisões que já existiam, né, e projetar nesse modelo. Então agora eu tenho aquele box inicial, né, com as linhas extras que eu adicionei aqui. E ainda assim com os detalhes que eu já tinha, né, na divisão anterior. Uma coisa importante dessa função, né, tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes com a quantidade de linha ou de
deformação que você faz na malha, porque como é uma projeção, até umas vezes ele pode dar alguns erros na malha. Por exemplo, se você adicionar muitas linhas, ele pode quebrar a sua malha. Então é bastante importante você já ter uma base mesh bem definida e fazer alterações básicas assim na sua malha base com divisões, né? Não vai encher de alterações que a projeção pode não sair perfeita, né? Então bastante cuidado aí no utilizar essa opção. A opção abaixo, que seria esse Reconstruct Subdiv, serve para você reconstruir a divisão. Então essa opção ela serve para quando você tem algum modelo aqui na tela, né, que tenha divisões, só que elas não estão aqui disponíveis para você mexer nela. Então aqui no caso, né, eu deletei todas as divisões e ele tem essa opção ativa, né, de Reconstruct. Então quando eu clico uma vez, ele vai reconstruir. Agora você vê que ele tem duas. Se eu deixar na mínima e clicar aqui de novo, ele vai reconstruir de novo. E assim, quantas vezes for possível, né, ser reconstruído. Porque às vezes se o modelo tem triângulos, né, por exemplo, ele não vai conseguir reconstruir 100%. Ele vai reconstruir até onde for possível, né? Então, por exemplo, aqui essa cabeça, né, eu posso deletar as divisões dela. Quando eu posso clicar em várias vezes e Reconstruct. E vai chegar uma hora que ele não vai mais reconstruir. Então ele não vai reduzir essa cabeça aqui totalmente low poly, né? Ele vai ficar na opção mínima que ele conseguiu. Então não é um milagre, né? Ele consegue fazer aqui alguma redução. Isso também serve para caso você tenha algum modelo, né, que você deu um smooth em algum outro programa, ou sei lá, o seu cliente te passou um modelo cheio de divisões, você consegue utilizar o Reconstruct para ele te refazer, né, essas divisões aqui. Abaixo você tem uma opção aqui, Convert BPR to GEO. Essa opção ela é pouco utilizada nas divisões, literalmente. Isso aqui é muito mais utilizado no Fiber Mesh. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um Fiber Mesh, vamos só fazer uma coisa qualquer aqui, bem simplesinha. Então agora, esse aqui, ele na verdade ele não é um modelo, né? Esse Fiber Mesh que eu criei, ele é apenas uma renderização. Então para eu converter ele em modelo, agora você vê que quando ele está selecionado aqui na Subtool, aí sim esse botão fica ligado. Se você selecionar só a sua geometria, ele não vai funcionar porque a sua geometria, né, já é uma geo, né? Já é uma geometria. E o Fiber Mesh, no caso, ele é apenas uma visualização, algo virtual. Então, para você converter ele em geometria, você tem que vir aqui e apertar nesse botão. Agora sim, ele virou né, literalmente um modelo. Você vê que tem até agora as divisões ali e tal. Então, essas seriam, né, as opções sobre as divisões clássicas, né? O próximo vídeo já deve estar no canal, dá uma olhadinha lá, será sobre as divisões dinâmicas. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou se a gente esqueceu de alguma coisa, dá uma lembrada aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, comenta aí. E é isso aí. Valeu, até a próxima.